Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado estadual Cristiano da Silveira, presidente do PT em Minas Gerais. Olá, deputado, um prazer falar com o senhor aqui. Prazer, Thalita. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. Deputado, a coletiva do governador Romeu Zema, que ainda acontece, neste momento, com perguntas aí de jornalistas, nós ouvimos um pouco sobre o que foi dito pelo governador Romeu Zema agora aqui no Super N, também pelo novo secretário de Estado de Saúde, também pelo comandante da Polícia Militar em Minas Gerais. Queria saber como é que o senhor tem acompanhado essas decisões. A partir de amanhã, todos os municípios mineiros entram na fase mais restritiva do Minas Consciente. Queria que o senhor desse a sua opinião em relação ao que foi dito pelo governador, que foi anunciado por ele ainda ontem já nas redes sociais. Thalita, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que quando foi instituído o Minas Consciente, onde o governo estimulava que os municípios fizessem adesão, já naquela época a Assembleia apresentava um conjunto de questionamentos, do programa e das suas formas de monitoramento. Uma das questões, por exemplo, é que para você dizer que é possível flexibilizar mais ou não determinadas atividades no município, você tem que ter um bom nível de testagem. O primeiro grande problema que temos em Minas Gerais é o terceiro estado no Brasil com o maior número de testagens. O estado não fez uma testagem, uma amostra significativa que pudesse orientar suas ações no sentido do planejamento. Quando a gente tem o agravamento do Covid em Minas Gerais, aonde que ele se estabelece, e que inclusive foram as primeiras regiões a serem inseridas na chamada Onda Roxa, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Regiões que até então eram as regiões que tinham o maior número da chamada Onda Verde e a Onda Amarela, que são as mais flexíveis para o funcionamento das atividades. Então eu não acho que seja nenhuma coincidência. Com a baixa testagem, no nível alto de flexibilização, nós lamentavelmente tivemos o agravamento nesses dois territórios. Então agora o governo tenta um pouco correr atrás do prejuízo, sabendo que com a existência de nova cepa em Minas Gerais e com o aumento dos números, claro, em todo o Brasil, e Minas é diferente, até então o Estado fazia propaganda, dizendo que era o Estado com o menor número de óbitos por Covid, hoje já não é possível mais isso da maneira que o governo vinha fazendo. Então eu atribuo um pouco a incapacidade de você fazer análise de cenário, como o cenário já vinha se agravando, especialistas do mundo todo já diziam isso. Nós vimos muito o neurocientista, o Miguel Nicoleles, anunciando que o Brasil passaria por uma situação dramática, poderíamos ter até final do ano mais de 500 mil pessoas mortas pelo Covid, e ainda assim faltou, na minha opinião, de quem hoje faz a gestão de governo, um planejamento mais eficaz para se preparar para os piores momentos. Então, eu acho que, lamentavelmente, o que o Minas hoje está fazendo é um esforço reativo. O Estado poderia ter sido proativo. O Estado está sendo reativo diante do que está acontecendo. Deputado, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da chegada do novo secretário, Fábio Baccheretti, que juízo que o senhor faz dele, que era o presidente da FEMIG, que agora é o novo secretário de Saúde, diante até do escândalo que vivemos e que ainda estamos vivendo em Minas, que até motivou a criação de uma CPI na Assembleia, que é a questão dos fura-filas da vacinação. Olha, Rodrigo, eu conheço pouco da biografia do novo secretário. Um pouco em diálogo com os trabalhadores do Sindsaúde, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, eles já apresentam um conjunto de ressalvas ao novo secretário. Entretanto, eu acho, na minha opinião, cedo para eu fazer alguma avaliação quanto ao trabalho dele, ao trabalho que ele possa vir a realizar. Se eu fizesse isso aqui agora, sem ter havido os primeiros comandos, vamos falar assim, do secretário à frente da pasta, seria uma opinião muito mais politiqueira do que política, no sentido de uma análise crítica sensata. Então, eu ainda não tenho as condições para poder fazer uma avaliação do que significa o perfil do novo secretário na pasta diante da crise que nós estamos vivendo. Agora, eu posso, com muita segurança, falar dos problemas que tivemos na gestão da Secretaria de Estado de Saúde até o presente momento. E ainda que a gente fale de secretário, dá a impressão seguinte, que nós temos duas coisas distintas, O governo do Estado, o governador Romeu Zema é uma coisa, e o secretário, a Secretaria de Estado é outra. Não, é a mesma coisa. Acima do secretário, o superior é o próprio governador. Então não dá para você
atribuir responsabilidades aos subordinados sem que essas responsabilidades também atinjam de alguma maneira o gestor principal, que é o governador, que ele sim foi eleito pelo povo para fazer a gestão da política de saúde. E o que nós temos até agora, lamentavelmente, é isso, né? Eu já falei anteriormente que das baixas testagens, do atraso que Minas teve para a questão da implementação dos hospitais de campanha, dessa relação com o governo federal, que é uma relação que o governo se coloca de maneira subserviente e não há as contrapartidas na proporção que o Estado precisa para enfrentar o desafio. Um pouco o Zema, quando se alinha com o Bolsonaro na ordem ideológica, faz também com que o Estado perca a possibilidade de estar na vanguarda das pesquisas, como nós denunciamos aqui, não tem muito tempo, o fato da FUNED ter desistido, não é nem fracasso, na minha opinião, ter desistido de uma negociação com a Sinopharm, e por aí vai. E agora, mais recente, o escândalo do fura-fila, né? Nós vimos que o secretário, a imprensa divulgou, a Assembleia fez, a Assembleia fiscaliza, o ex-secretário de Estado foi lá prestar esclarecimentos, disse que era em torno de 500 e poucos servidores, depois que enviaria a lista já vem com 826 nomes. Aí a gente vai no portal da transparência, nem todos os nomes estão lá, nem todos os nomes, mais de 50% dos nomes não estão lá, e é possível que um conjunto de nomes não sejam nem sequer os chamados terceirizados, ou então aqueles que foram deslocados de outras secretarias porque estão cedidos para a Secretaria de Saúde. É possível que nós tenhamos nomes que talvez não componham o quadro de servidores do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde. A gente já vinha dizer o seguinte, olha, a vacina, já que não tem para todo mundo, ela tem que priorizar aquela ordem que está no plano de vacinação. Quando eu falo servidor da Secretaria de Estado de Saúde, eu estou falando de médico, enfermeiro, técnico, trabalhadores, profissionais, área administrativa, que está lá na ponta do enfrentamento ao Covid. Nós temos um conjunto de servidores que atuam na chamada área meio, que aí está ali, pelo computador, é remoto, não tem a necessidade do contato direto com esse ambiente aí onde a gente tem a propagação maior do Covid-19. Então, ali já havia um questionamento do ponto de vista ético, né? Se essas pessoas deveriam ter sido vacinadas naquele momento sem ter comorbidade, com a faixa etária menor, enfim, por aí vai. É claro que a CPI que foi montada, Rodrigo, ela não é caça às bruxas, viu? Eu tenho que dizer isso, tem muito servidor preocupado, falar, mas eu fui vacinado. Gente, servidor que está no escopo do critério, que atuam diretamente no Covid, que tem comorbidade, que tem um perfil que está lá direitinho, não tem que se preocupar. Tem que se preocupar aqueles que foram vacinados sem estarem nesse escopo, e o governo tenta forçar a barra um pouquinho, achando, não, todo mundo que está lotado de Secretaria de Saúde está dentro do critério. Não é bem assim. Você tem uma ordem de prioridade até chegar neste ponto. E aí agora o que é importante é que a gente possa fazer o cruzamento, por exemplo, das matrículas desses servidores, porque nós temos muitos, como se diz, as pessoas que têm o mesmo nome, homônimos, né? Nós temos muitos servidores que são homônimos, e como você não tem ali a matrícula, você não consegue saber direitinho quem é e onde está lotado, qual a função. Então, acho que a CPI deverá solicitar, em breve, a relação dessas matrículas para cruzar as informações dos homônimos, para saber realmente do que se trata esse contingente, esses 826, quem são, onde estão, por que foram vacinados, sobre quais circunstâncias foram vacinadas, né? Então, acho que esse é um pouco o trabalho que a Assembleia vai ter nos próximos dias. Espero que o novo secretário esteja bem disposto a colaborar, a responder, esclarecer essas informações, que vai ser bom para todo mundo. Deputado, vamos mudar o rumo da conversa agora um pouquinho e falar sobre o ex-presidente Lula, que volta a ser elegível. Eu queria saber como que fica agora o PT, quais as estratégias do partido em Minas com essa decisão. Olha, foi uma reviravolta completa no cenário político brasileiro, né? A decisão do ministro Fachin em anular os processos do ex-presidente Lula trouxe um componente muito novo no cenário, e o próprio discurso do presidente Lula, né? Um discurso que teve reflexos não só no Brasil, mas como no mundo todo. Um discurso considerado até mesmo pelos opositores do presidente Lula como um discurso de estadista. Porque mesmo depois de tudo o que o ex-presidente Lula viveu, de uma prisão ilegal, de uma perseguição por parte do aparato estatal, ali representado pelo Moro, pelos procuradores da Lava Jato. Durante o período de prisão, perde a esposa, perde o irmão, perde um netinho de 7 anos. Então, depois de tudo que o ex-presidente Lula vive, e aí depois a Operação Spoof, que traz os diálogos feitos pelo Moro, pelos procuradores da Lava Jato, mostra o projeto político por trás de tudo aquilo, ainda assim o Lula consegue fazer um discurso de muita altivez. Um discurso que sinaliza uma preocupação com o povo brasileiro, a preocupação com os mais de 280 mil mortos nesse país, a gravidade sanitária, a gravidade econômica, que as pessoas não estão tendo acesso à alimentação, ao emprego, à saúde,
Então, o discurso dele é muito carregado da preocupação com o próprio Brasil. E ainda mesmo diante de tudo que Lula passou, não traz consigo nenhum revanchismo, nenhuma carga de raiva, de qualquer coisa, mesmo diante de tudo que passou. Pelo contrário, né? Volta num espírito entendendo aí qual que é a sua missão para o momento que o Brasil vive. Isso tudo impactou as pesquisas, impactou o mundo político, né? Resguardadas as proporções, nós vimos até a internet falar que o Lula pôs o Bolsonaro para trabalhar, né? Que no outro dia já mandou o Pazuello da gente arrumar mais vacina, apesar que não deu conta, por isso caiu, e pôs o Bolsonaro para usar máscara, e enfim, deu um sacode no cenário. Eu espero muito que o Lula possa ser o nosso candidato. Espero muito. Eu acho que hoje, no Brasil, seria a liderança adequada para um momento que nós estamos vivendo, por tudo que o Lula representa e o que ele é, né? O que ele se tornou no somatório da sua trajetória de vida e suas contingências. Então, seria o mais adequado para ajudar o Brasil a ter um novo pacto de reunificação e tirar a gente desse problema. É evidente que ainda tem muita coisa para rolar, né? Essa questão ainda vai ser debatida no Pleno do Supremo, o processo ele desloca agora para a vara federal, no Distrito Federal, então ainda existem outros desdobramentos que precisam ser observados. Por isso que a gente trata com muita prudência o nosso entusiasmo de falar que o Lula está de volta ao jogo. Que está de volta ao jogo, está. Que mesmo ele sem ser candidato ou está exercendo algum cargo, já conversou com a Rússia, colaborando no consórcio do Nordeste na questão das vacinas, está conversando com liderança no país todo, está conversando com liderança no Brasil, então é um ator político que está no jogo. Agora, a condição eleitoral dele, de elegibilidade dele, é algo que nós ainda vamos precisar guardar e tratar com certa prudência, não é isso? Mas eu acho que já mudou muito o cenário, a gente tem sentido isso, já mudou. Eu posso dizer que agora a gente tem um Luiz de esperança no fim do túnel. Nesse sentido, deputado, eu vou emendar duas perguntas em uma, porque o nosso tempo está ficando já um pouco mais curto aqui. O senhor acha que, diante das incertezas que ainda vive o ex-presidente do ponto de vista jurídico, o senhor mesmo destacava isso, que é preciso aguardar e ter prudência, o Partido dos Trabalhadores precisa trabalhar não apenas a alternativa Lula, mas também talvez o nome de Haddad, que vinha até já começando a se apresentar ao Brasil como pré-candidato, mais uma vez, à presidência da República. E a segunda pergunta, como é que o Partido dos Trabalhadores pretende dar palanque a um desses dois nomes, seja Lula, seja Haddad, que virá disputar a presidência da República pelo partido? O partido estuda ter um nome próprio ao governo de Minas em 2022 para fortalecer esse palanque nacional? É isso mesmo, Rodrigo. A gente trabalha num cenário que o Lula consiga se recolocar como nosso candidato a presidente da República, mas é evidente que a gente tem que estar preparado para mudanças, né, no cenário político. E por isso, eu particularmente penso que nós temos aí um outro candidato, que é um candidato muito preparado, competitivo, que já demonstrou que tem todas as condições de vencer as eleições. O companheiro Fernando Haddad. O companheiro Fernando Haddad, eu vou dizer que é um jogador que está em aquecimento o tempo todo. É um jogador que está em bom preparo físico, em boa condição política, para, se necessário, entrar em campo e tem certeza que marcar o gol e levar o PT à vitória. Vamos lembrar que o Haddad não era nem tão conhecido nas últimas eleições, o ex-presidente Lula estava preso, não podia sequer dar entrevista para os jornais, foi tirado o direito do Lula da entrevista, então numa campanha curta, de menos de 40 dias, fez a inversão da chapa, o PT apresenta o Haddad com 13 candidatos no primeiro turno, quem vai para o segundo turno é o Haddad, 47 milhões de votos no segundo turno é o Fernando Haddad. Um cenário que já alterou, na minha opinião, alterou muito, e com o Haddad com uma agenda de entrevistas, redes sociais, internet, antes do agravamento da pandemia, até teve conosco aqui em Minas fazendo aí algumas atividades. Eu acho que o Haddad é um candidato muito competitivo, preparado, e que num cenário do ex-presidente Lula, por algum motivo, não vir a se candidatar, ele está pronto para poder assumir essa função. Claro que o PT tem outros quadros, mas, em minha opinião particular, hoje o Haddad está mais bem posicionado, no melhor aquecimento para poder entrar em campo. Aí em Minas Gerais, Minas também, nós vamos discutir as eleições. Eu acho que o PT precisa debater e apresentar um nome, né, para essa construção pré-eleitoral, um nome que consiga a mensagem do partido, o nosso projeto, que tenha capacidade e condição de fazer o debate do que foi o governo do PT também, durante o período de Fernando Pimentel. Teve problema? Claro que teve problema, nós sabemos, não tem cortina de fumaça, mas tem uma carga, um componente desculpa o termo, de sacanagem que foi feito também, muito pesada.
E nós não vamos ficar nas cordas, não. Tem que chamar a sociedade mineira para fazer esse debate, essa discussão. Então, peraí, nós queremos fazer aí um diálogo de comparação que foi o governo antes do nosso, do PSDB, o governo nosso e o próprio governo Zema, que muita gente acha que é mil maravilha, mas não é. Nós vamos mostrar, apesar de estar numa condição muito melhor de cenário político e econômico do Estado, com aumento de arrecadação, recorde de arrecadação comparado no mesmo período, teve a suspensão da dívida do Estado com a União, recebeu quase 5 bi de precatório e outras ações. Então, assim, é outro cenário, outro cenário. Então, a gente tem que ter coragem de fazer essa discussão, as comparações, admitindo os erros e falhas, mas também dizendo o que fizemos de certo e, acima de tudo, pensar o futuro. Qual o Estado, qual a Minas Gerais que nós queremos para o futuro. Ainda não tem o nome, né? A gente ainda vai abrir o processo de discussão interna. As pessoas que tiverem o desejo poderão se apresentar, se colocarem à disposição. O PT tem nomes fantásticos que eu acho que poderiam colaborar muito, né? A exemplo do próprio deputado federal Reginaldo Lopes, que é o deputado federal mais votado do PT no Brasil pela segunda vez, né? Um companheiro que, numa pesquisa, inclusive para Senado, foi o melhor nome do PT da esquerda que aparece para concorrer ao Senado. Na última pesquisa nós tivemos acesso. É um companheiro que pode ser candidato a governador, senador, por exemplo, se ele quiser e tiver o desejo, né? Nós temos o Patrus Ananias, que sempre é lembrado, tem outros nomes que sempre são lembrados. Bons nomes, companheiros e companheiras. Então eu vejo que o PT terá sim um nome a ser apresentado. E já me perguntaram, mas aí, aliança, tem como fazer aliança? Depende, um conjunto de fatores. Com quem, sobre qual projeto. Eu não vou bater na porta de ninguém para oferecer apoio, não é assim que funciona a política. Política, se alguém quer seu apoio, tem que te pedir o apoio, tem que te convidar para participar com o seu apoio, sobre quais condições você participaria. Mas, na minha visão, eu acho que em primeiro turno o PT tem que ter o nome para dar um palanque forte para o Lula ou para o Haddad, tanto candidato a governador e, se possível, também candidato ao Senado. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas, você já conhece o quadro, um ping-pong com a gente, combinado, deputado? Combinado. Para começar, onda roxa em Minas Gerais. Consequência, né, do que o governo deixou de fazer. Pronunciamento desta manhã do governador. Não somou nada. Vacinação no Brasil. Urgente, necessário e a única saída. Trocas no Ministério da Saúde. Que não seja só troca de nome. Acima de tudo, troca de postura. PT em 2022. Organizado, fortalecido, competitivo. Lula ou Haddad? Lula e Haddad. Nosso convidado de hoje no Café com Política foi o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do partido em Minas Gerais, do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, deputado, pela entrevista. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, prazer falar com vocês. Prazer é nosso, deputado. Obrigado pela entrevista.